Olá a todos e a todas, sou o Ganja Sanã, um dos coordenadores aqui do Grupo de Estudos Braulio Goffman. E hoje tivemos a grata satisfação de vir conversar com a Ana Cavungenan. Cavungenan. Que a gente já tinha marcado essa conversa há algum tempo, mas enfim. Estamos todos vacinados, já com as 2 doses, já indo para a 3ª dose de reforço. Estamos bem à vontade aqui no Inzo. Como é o nome da sua casa? Inzo, Iagunzo, Iamuculundu, Cavungo. É um nome enorme. Vamos de novo. Inzo, Iagunzo, Iamuculundu, Cavungo. Isso, aqui em Cascadura, um espaço espetacular, muito agradável, muito tranquilo, que depois eu vou fazer uma panorâmica aqui para vocês entenderem o tamanho dessa casa e a distribuição dos cômodos nessa casa. Muito bonito, muito satisfatório. Mameto, muito bom dia. Bom dia. Obrigado pela sua recepção, obrigado pela sua atenção desde já, para a gente bater esse papo. E já quero começar lhe perguntando, quem é Ana Cavungenan? Ah, sim. Eu sou filha de Cosme do AD, fui iniciada no Angola, no Gomé, em 92, e dei todas as obrigações com meu pai, e ele veio a falecer. Mas quando meu pai faleceu, ele já tinha vindo abrir meu barracão, foi tudo muito lindo. Ele tirou meus primeiros barcos, tudo como deve ser. E eu ganhei meu cargo, sempre soube que eu tinha cargo, abri casa logo. Dei 7 anos e logo depois abri casa, tirei meu primeiro barco e depois não paramos mais. Sim. Agora eu estou no Tumbajuçara, dei obrigação e estou no Tumbajuçara. E a casa está aqui, viva, como o senhor disse. Né? Esse espaço bonito que é para ser de paz. É uma luta que não... Mas e como é que a senhora chegou no candomblé? Como é que foi essa história? É verdade, essa história foi longa. Eu não vim de família de santo, não fui criada em candomblé. E eu, com 18, 19 anos, comecei a frequentar um centro de Umbanda. E comecei a sentir algumas coisas, mas eu não recebia, eu não virava no santo. E me chama para cá, me chama para lá, através de uma conhecida da minha sogra, que não era de santo, me falou, vamos no centro lá, e não sei aonde, era longe, porque candomblé bom é longe, né? E o que diziam. É o que dizia, lá em Bariê, e aí foi meu primeiro contato com o candomblé. E aí eu fiquei um tempo lá, me afeiçoei muito, mas ele também faleceu antes de eu me iniciar, e depois eu fiquei procurando até que eu cheguei na casa do meu pai. E assim que eu vim parar no candomblé, né? Sou a única da minha família, que agora, graças a Deus, meus filhos, minha nora, minhas noras, todo mundo é do candomblé. Sim. E que ano que foi que a senhora fez santo? 92. 9 de setembro de 92. A senhora é de setembro? Sou 19 de setembro. 19 de setembro é meu aniversário. Que bom! Então já fica anotado aí, ano que vem a senhora já pode mandar o meu presente. Não pelo correio, pelo amor de Deus. Não, avisa que eu venho aqui buscar. Não, eu levo lá, pertinho. Tá certo. E desde então, como é que foi essa sua vida? De uma pessoa querendo descobrir as coisas do santo e... Foi difícil, né? Iniciando logo assim, direto no candomblé e casa aberta, como é isso? Tudo meu é assim, foi muito... Na verdade foi difícil porque eu não tinha parâmetros, como eu não vim de famílias e não tinha amigos de candomblé, só sabe que antigamente tudo era mais complicado, né? As informações... Bota complicado nisso. Eu venho daquele tempo que é isso porque é isso, faz assim porque é assim, enfim, eu sempre fui muito... curiosa no sentido positivo, eu sempre quis aprender, sempre quis entender, então eu tinha muito desgaste com o que me falavam que eu deveria fazer para entender, que é uma das coisas que eu tento desmistificar muito aqui em casa.
é tentar explicar muito para quem é leigo, por que ele está fazendo aquilo, qual é o motivo. E fui caminhando, e aí cheguei no candomblé, entendi que ali era meu espaço, que era meu lugar, e me iniciei. Sempre, na minha vida toda, sempre diziam que eu tinha cargo, que eu ia ter cargo. Eu não queria, eu falava que todo mundo fosse para a casa do meu pai, mas no final a gente tem um chamado, a gente tem que seguir o chamado. Não tem muito para onde correr. E aí quando eu dei 7 anos, já dei 7 anos com algumas pessoas esperando, porque eu quis fazer tudo muito direitinho. Sim. E aí depois pronto, veio o primeiro barco, e aí não paramos mais. E no que a senhora hoje acha que está envolvida? Eu estou envolvida com o sagrado, com poder mostrar para as pessoas que nos procuram a beleza, a grandeza da força que elas têm dentro dela e que muitas vezes elas não sabem. E o quanto elas podem perseverar, se tornar seres humanos melhores a partir da hora que elas também entendem a energia que elas carregam. Sim. Essa é o que eu entendo que eu faço aqui hoje, é o meu papel, é ser uma ponte entre os deuses e as pessoas, é só isso. O meu papel não é um papel, o sacerdócio é você poder dizer a alguém a melhor forma que ela tem para cultuar, para ela se estabilizar, para ela se energizar e transformar aquilo no melhor período que ela possa ter de encontro com o seu próprio eu. Sim. E isso é fácil? Isso é muito difícil, porque a gente lida com seres humanos. Se fosse só, as divindades seriam perfeitas. A dificuldade do sacerdócio, ela está na religião ou nas pessoas que frequentam a religião? Nas pessoas, você sabe. E hoje em dia muito mais, né? Porque hoje em dia existe muita informação errada e as pessoas já chegam para você querendo que você siga o que elas leram, o que elas ouviram, o que alguém falou. E elas têm muita dificuldade em entender hierarquia, não aquela hierarquia negativa, mas que você, para chegar num grau, você precisa passar pelos outros. E é muito difícil lidar com egos, lidar com o ser humano como um todo. Sim. É sempre mais difícil. Lidar com o santo é muito fácil. O santo, você fez aquilo correto, você seguiu o que tinha para seguir, ele está sempre feliz, ele está sempre bem. Simples, de verdade, mas os egos não. Essa discussão da questão do conhecimento hoje, obviamente, a senhora já teve a oportunidade de nos visitar, e lhe agradeço muito, que é um dos temas que a gente debate muito lá no grupo de estudo, a questão da transmissão do conhecimento. Ao mesmo tempo que a gente entende que houve uma deficiência muito grande de informações no passado, a gente também entende que hoje existe muita informação circulando, mas que não são informações de qualidade. Sim. Não é? Como eu estou sempre nas redes sociais, e ali é que a gente atua, divulgando nossos trabalhos, enfim, as entrevistas, palestras, aquilo tudo lá, a gente vê que muita gente fala muita coisa. Já vi até gente que nem é iniciada de santos dando palpite em situações de casa de santo, o que para mim é uma estranheza tremenda. Você não pode falar. Porque eu acho que a informação está aí, acho que todo mundo tem que acessar, tudo certo, mas a gente precisa privar a informação de qualidade. E essa informação de qualidade, ela só pode ser checada e vista de fato no terreiro, né? O conhecimento, a informação, a internet, essa abertura toda, em momento nenhum, anula, né, ou diminui o papel do terreiro na formação do seu religioso, né? E acho que as pessoas estão meio que esquecendo disso. Não vai ter candomblé cibernético. Não vai. Não vai ter candomblé digital. Não. Não é verdade?
Não tem nem como, né? Porque o digital ele é plural. E as pessoas têm muita dificuldade de entender que candomblé é família. É o que você aprende na sua família e que faz sentido na sua família de santo. Então não adianta você seguir uma cartilha dada na internet. Nós não temos um livro que determine nossas regras, porque são regras familiares. Você tem que ingressar numa família, fazer parte dela, aprender como se cultua aquelas divindades naquela família para você poder professar. E ela é iniciática, né, meu velho? Não adianta você ser um não iniciado com palavras do que você não viveu. E também não se pode ensinar antes da hora. Não se pode ensinar uma criança de 5 anos uma matéria do 9º ano. Como você não pode informar ao iniciado jovem coisas que ele só pode aprender mais tarde. As pessoas não querem ter esse tempo. Elas não querem ter esse desgaste. Elas não querem embrulhar uma caçar. Porque eu vejo isso da seguinte forma. Essa questão do tempo de ensinar ou de aprender não tem a ver com a sua idade cronológica, na verdade. Isso tem a ver com a sua maturidade para lidar com aquilo. Não é isso? Com certeza. Com aquele conhecimento. Então não adianta ter pressa. E não adianta achar que vai achar candomblé no livro, porque felizmente não vai. Não vai. Felizmente, porque o ideal é você fazer parte de um núcleo, de uma família, de uma casa, para ter esse entendimento. Exatamente. Só você querer aprender ali e chegar com uma ideia pronta do que deveria ser não faz sentido nenhum, porque às vezes naquela família não é daquele jeito. Exatamente isso. E candomblé é isso, é nós juntarmos os nossos saberes, não para misturarmos, mas para a gente conhecer. Então é muito bom que eu conheça alguma coisa das famílias de Jeje, é muito bom que famílias de Queto, mas eu não posso pegar o que é o seu tratamento do Vodum e aplicar no meu tratamento do Inquice. Não funciona. Não faz sentido nenhum. Não funciona. E isso eu acho que a gente tem que falar sempre. Vodum é Vodum, Inquice é Inquice, Orixá é Orixá. Não, mas existe correlação, porque na verdade são divindades todas ligadas ao desenvolvimento das sociedades humanas em seus vários aspectos, né? Aspectos da natureza, e isso é comum em todo lugar. O mesmo raio que cai na África cai no Japão. Sim. Né? E lá tem também um deus japonês do raio, do trovão. Enfim, mas não são a mesma coisa. Não. Acho que essa coisa de tentar igualar, generalizar dessa forma, a gente empobrece toda a luta e toda a história dessas etnias. Toda a cultura do que povo. Mesmo dentro do Jeje tem as suas diferenças e as suas etnias, e o seu, porque são povos distintos. Né? Exatamente. Enfim, então isso tudo precisa ser considerado e respeitável. E essa história que o candomblé é uma família, para mim faz todo o sentido. E como na nossa família, por mais que a gente brigue com a nossa mãe, por mais que a gente brigue com o pai, que a gente brigue com o irmão, a gente nunca deixa de ser filho, né, daquela mãe, nem filho daquele pai, nem irmão daquele irmão. E acho que hoje as pessoas acabaram vulgarizando muito essa coisa das relações com pai e mãe de santo. Acho que isso está meio pobre hoje. Tá. As pessoas estão tratando o pai de santo como se fosse um prestador de serviço. Sim. E não é isso. Sim. A sua senhora, como mameto, dirigente de uma casa, como é que a senhora observa? A senhora, nesse tempo todo, deu para observar isso? Percebeu, não percebeu? Existem muitas pessoas que elas chegam com essa ideia, de que elas chegam, eu quero dar minha obrigação, e quanto e... Aí a primeira coisa que eu já falo não funciona assim aqui para mim. Aqui é familiar. Você primeiro vai participar de uma família, para depois a gente ver se você se adequou, você vê se você se adequa, para que a gente dê continuidade. Então, aqui em casa isso já é muito difícil, porque uma pessoa não entra aqui só para dar obrigação.
Mas tem muita gente com essa ideia, assim, eu só queria dar minha obrigação. Então, assim, eu só queria que você me prestasse um serviço. Quanto é o seu serviço? Não sei, porque eu não faço um serviço, entendeu? O que eu faço é conectar você ao sagrado, e para conectar você ao sagrado, você tem que se conectar a uma família, nesse caso a minha. Então, mas essa é a realidade atual. As pessoas querem um candomblé do eu sozinho, assim, eu vou lá, eu pago, é tanto, eu entro só com o meu corpo e eu não sei a funcionalidade disso, porque eu nem vivi, eu, graças a Deus, dei muita... Eu não digo nem a palavra sorte, o meu santo sempre foi muito maravilhoso em relação às mãos que me tocaram e aonde eu estive. Então, e hoje a senhora está... Então, eu dei obrigação com a Mameto Simayongá, nós não estamos assim tão próximas, mas é uma pessoa que eu amo, de uma seriedade, de um caráter, de uma prestimosidade, que todo lugar que eu possa... Mameto Simayongá já teve lá no... Já teve sim, lá, já deu entrevista lá, Isso, essa lembra? Mesma, que é portuguesa. Sim, então é uma pessoa que eu considero um caráter, é uma consideração, e eu agradeço todos os dias ao meu santo dela ter posto, me dado essa possibilidade de continuar. A gente continua com amizade, eu frequento lá, a família frequenta aqui. Então, assim, nós estamos no núcleo. Sim. Entendeu? Graças a Zambi, eu me sinto muito feliz e muito abençoada dessas duas mãos que botaram a mão na minha cabeça. Sim. Mas eu também sempre quis isso, meu velho, ter uma coisa maior. Sim. Não, isso é fundamental, né? Principalmente quando a gente fala de uma religião ancestral, né? As pessoas falam tanto de ancestrais, para lá, ancestrais para cá, antepassados, mas e a prática disso, obviamente, que requer, né? Que nos requisita posturas também, né? Que reforcem, né? Que enobreçam essa ancestralidade. Não é só um discurso para nos posicionar dentro de algumas questões. E se tudo é aprendizado, por exemplo, você construir uma carreira é um aprendizado. Você constituir sua educação é aprendizado. Se tudo é aprendizado, por que as pessoas não querem o aprendizado dentro do sagrado? Por que elas não querem? Elas querem chegar com uma imposição, com uma novidade, ou seja, o que for, mas elas não querem se dar o trabalho de aprender. Eu acho que exato, eu tenho certeza que caso de santo é aprendizado, que santo é aprendizado, que sagrado é aprendizado. E se você não se dá a oportunidade de aprender, você não anda, você só vai galgando um título, é tipo um médico que ele se forma, mas ele não faz residência, ele não atua, ele tem um diploma, mas ele não... Sim. A senhora levantou uma questão bastante interessante, porque a gente tem lá no nosso projeto Mesa de Ogãs, as queixas dos ogãs é justamente o contrário, né? Porque grande parte dos ogãs que a gente entrevistou lá, ninguém aprendeu a cantar candomblé dentro da sua própria casa. A impressão que dá é que o terreiro não tem ou não tem essa preocupação, ou não tem isso como uma prioridade na formação do seu ogã alabê. No caso, o ogã que conduz o candomblé, que canta, etc. E quase todo mundo fala isso, não, que aprendeu com fulano, que aprendeu com amigo, que aprendeu por aí, e o que acaba reforçando aquela história de que o ogã é do mundo. Eu discordo profundamente disso. Discordo também totalmente. Né? O ogã, ele vai ao mundo, o cambona, ele vai ao mundo, mas ele tem que ter a base sua, ele tem que estar no seu contexto. Exatamente. Ele, para mim, na nossa casa, na nossa família, ele aprende aqui, e ele vai sim, ele sabe tocar queta, ele sabe tocar jeje, ele vai ajudar, ele vai colaborar, ele vai louvar outra divindade, mas a primeira coisa que ele tem que saber, não adianta o cambona da minha casa que não sabe pelo menos uma sequência de santo.
Da minha casa. Sim. Da minha casa. Ele pode não conseguir cantar um candomblé inteiro. Sim. Mas ele tem que aprender aqui em casa as danças da nossa família, os cânticos da nossa família, a forma como a divindade se apresenta, conhecer as divindades, saber como ele chama a divindade para cada ato, e aí depois sim, ele vai para o mundo. Exatamente. Mas eles querem aprender no mundo e não aprender em casa. Exatamente. E acho que essa percepção que a senhora também está dando do Ogã é importante, porque ele começa a ser reinserido nessa questão do transmissão do conhecimento. Sim. Porque afinal é o Ogã e a Ked quem fica acordado o tempo todo. Que nos possibilita, né, poder fazer o culto e poder dormir, digamos assim, tranquilos de que tudo vai acontecer. Você precisa confiar naquelas pessoas, saber que elas sabem o seu procedimento, o procedimento correto da sua família, para que você possa, no meu caso, principalmente eu, para que eu possa simplesmente deixar o meu santo conduzir e que hajam as situações e que quando eu volte, tudo tenha seguido o nosso predispor da nossa família, da nossa casa. Sim. Né? Então aqui, porque esse é o tesouro que precisa ser guardado. Esse. E eles também têm que aprender, eu acho que o Kambondo, o Ogã, ele tem que aprender assim, ele vai a 1000 casas. Primeiro ele tem a dele como referencial. Ele também não pode chegar lá igual um pavão e querer na casa dos outros colocar-se, né? E lá ele é uma visita colaborativa na qual ele está indo louvar e tem que aprender. Então aqui em casa a gente ensina tudo. Comportamento, quando eles são novos, eles vão comigo aos candomblés e eu começo a falar, aquilo é um comportamento bom, aquilo não é, haja assim, não haja dessa forma. Que beleza. Acho que cabe a gente também iniciar. Alguns não querem aprendizado, os que querem, sim. a gente dá. É verdade. Você não pode aprender se você não se espelhou. Até porque eu acho o seguinte, porque se um Ogã ele for acompanhar minimamente a rotina da casa de santo dele, não vai ter fim de semana para ir para Macumba, não. Infelizmente não. Né? Se ele for acompanhar, se ele for levar a sério, né? Que além da questão, e vamos trocar o couro, e vamos fazer tanta coisa que o senhor sabe, não vai dar tempo. Mas eu acho que é importante, sim, para o Kambondo, o conhecimento além do seu muro. Sim, acho importante. Sim. Até para ele entender a defesa ou como ele se comporta quando a casa dele está cheia e vem outros e que ele não está acostumado a lidar com aquilo. Então eu acho importantíssimo como experiência, mais base. Eles saíram da casa, né? Eles saíram de uma casa. Eu já fui num candomblé uma vez que um menino, o Ogã, mandou eu levantar da cadeira para ele sentar. Acontece. E aí a gente tem vontade de falar tanta coisa. Mas era um menino, mas enfim, acontece. Mas alguém tinha que ter interferido, né? Ou explicado isso. Não, tudo bem. Acontece. Eu não acho que aconteça, não. Acho que a gente já deveria ensinar. Muita gente, dia de festa. Eu também sou tolerante com esse tipo de deslize, porque eu sei que a casa em dia de festa fica uma certa... Fica todo mundo tenso, nervoso, para que aquilo tudo corra bem, que saia bem, e aí, às vezes, muitos aspectos passam despercebidos, mas isso não diminui, né? Não. Eu só achei curioso, porque uns amigos que estavam comigo me olharam, riram, e enfim. O ensinamento deveria ser... E foi. Deveria ser... Para começar aqui, o senhor já era um senhor. O senhor já era um senhor. Não, independente do cargo... O Ogã novo fica empolgado. Né? E menino ainda. Eu lembro porque eu me confirmei, eu tinha 15 anos, 14 para 15 anos, e eu não era um Ogã, eu era o super Ogã. Era tudo comigo. Não é? Entendeu? Até que eu comecei a me dar conta que, na verdade, o desenvolvimento da minha autoridade não estava pelo cargo.
né? Mas pelo meu comprometimento com aquilo. O orgânico tem que ser o primeiro a chegar e o último a ir embora. Sim. Aí você começa a construir esse reconhecimento. E fora que tem que aprender. E eu estou nisso até hoje. Né? Sou o primeiro a chegar e o último a sair. Com certeza é aprendizado constante. Acredito que tudo que o senhor sabe, tudo que o senhor... Que não é lá muita coisa. Eu diria que é, né? Porque os anos trazem e a prática. Até hoje tem cantiga que eu estou aprendendo. Mas aí. É isso que eu quero dizer, senhor. A gente está sempre aprendizado. E eu acho que líderes, sejam cambondo, cota, né, orgânico, quem é de sacerdote, eles têm que entender que o aprendizado é constante. Sim. A gente não pode estar sentado num trono, Sim. achando que nós temos o saber, achando que nós somos a palavra final em tudo, porque nós temos que aprender mesmo, a você perceber que você ainda não vivenciou aquilo ali. Sim. Porque os deuses são tão grandes e tão múltiplos, e há tantos saberes, e a gente tem que estar aberto a isso. Não tem jeito. Não tem. Olha, para ser franco, até hoje eu fico nervoso com o nome de santo. Eu também. É lindo Eu demais. fico nervoso na casa de amigos, então se puder sair, eu fico lá fora esperando. Que aquele momento, aquilo ali me dá uma aflição tremenda. Sim. Eu parece que eu acho que quando eu vou à casa dos outros, dos amigos, né, eu tenho dois pensares. Um é a gente se coloca no lugar, porque é o que a gente passa, né? A gente fica pensando, meu Deus, tomara que tudo corra bem, que o Santinho deu o nome, que tudo seja lindo, que essa família que está aqui, que se dedicou tanto, tenha esse momento glorioso. E quando tem a questão de quando me dão para tirar o nome, ai, meus amigos, tomara que eu fale a coisa, não fique nervosa, fale a coisa certa, não enche o saco de ninguém, fale as boas palavras. Sim. Mas é um momento... Eu ainda me emociono muito a cada iniciação que eu vou. Sim. Cada uma. É algo que me toca o coração quando a gente vê aquele ser se entregando àquele Deus e aquele Deus fazendo parte daquele ser e sabendo que aquilo não se desassocia mais. Me emociona profundamente. E a mobilização das pessoas... Não é aquela casa inteira, aquelas pessoas todas voltadas para aquilo, dedicadas àquilo, empenhadas naquilo, para que tudo corra bem. Isso é um esforço mágico. Isso é para além da força física dos seres humanos. Sim. Não é? A conjugação de todos esses esforços, porque é uma roda gigantesca. É muita gente para que se faça essa. Isso, e a coisa acontece. É lindo de ver. Aqui em casa é muito animado, você vai ter o prazer de ver. E quando se a senhora me convidar, convidarei sempre, eu convido. Mas é muito animado. Aqui os meninos são tão animados, quando entra o santo aqui no salão, é um momento de que geralmente os convidados depois sempre me mandam uma mensagem. A gente vê a felicidade nos seus filhos pelo o filho novo. E assim, eu sempre explico muito para eles que é mérito deles, que eles trabalharam, que eu estava orquestrando. Sim. Mas que se eles não tocassem bem cada instrumento, não seria bonito como é que são o nome deles? Muzenza? Não, os seus tatas aqui. Cota, são as mais... Tata aqui do tambor, menino. Pai Tawazingue, que é o meu filho carnal, que está confirmado há 16 anos. E temos o pai Zoganshi, e temos alguns ainda em aprendizado, suspensos. Mas os confirmados são esses dois? São esses dois. Então já estão convocados, convidados para a entrevista lá do Mesa de Orgães, para contar essa história, porque a gente sabe que cada um tem uma história mais bonita que o outro. Tem. E a gente precisa deixar essas coisas registradas, porque o futuro está aí na frente. Olha, eu vou dizer para você, eu sou uma Estão avisados, hein? Já está convidado, o Galabê Mário Jorge já vai entrar em contato com vocês. Eu sou uma assídua das entrevistas lá do seu grupo de estudo, e eu vou ser muito sincera, eu aprendi
muito com histórias de vida de cada sacerdote que eu ouvi lá, de cada cambono, de cada cota, sobre várias coisas, sobre doação de si mesmo, comportamento, história de vida, e é muito importante deixar esses arquivos, porque nós não temos do passado, nós temos quem fale, né? Se o fulaninho era desse jeito, se o fulaninho falava isso, mas na verdade, quem era seu fulaninho? Quem eram aqueles grandes? Porque eles não tiveram oportunidade de dizer. Sim. Eles não puderam falar o que eles passaram, o que eles viveram para chegar até ali. Eles têm quem fale por eles. Eu acho importantíssimo esse registro, porque as pessoas nos veem de uma forma, mas a gente se vê. Só eu sei a minha luta. Como se eu disse, aqui é bonito, mas só eu sei o que eu trabalhei, o que eu chorei, o que eu fui trabalhar com sangue no meu pé ainda, porque estava na hora de eu ir dar aula e eu não sabia nem a matéria que eu tinha para dar, porque não deu tempo. Porque você era professora? Sou professora de inglês. How are you? The book is on the table. E só eu sei para botar cada tijolo, cada porta, cada... E assim, é muito importante quando a gente pode deixar esse registro para quem nos ouve entender que a gente trabalhou muito para chegar até ali. Nossa. Na verdade, não parou de trabalhar ainda, né? Não, nem vai parar, né? Porque quando a gente termina, começa de novo, porque aí tem que cuidar, manutenção, ajeitar, terminar, aumentar, ampliar, botar mais um negócio aqui, mais outro ali. Você dá uma pausa, né? Se tem uma coisa que pai de santo e mãe de santo ama, é obra. Verdade. O povo para gostar de obra, devia todo mundo estudar engenharia, arquitetura, porque o povo não pode ver ninguém sossegado. E você só... Não pode arrumar um dinheirinho no bolso que já vai, ou vai arrumar um barco para fazer, de 8. Não é? Ou vai arrumar uma obra para fazer e gastar tudo. E você só entende quando você chega aqui. Eu lembro que o meu pai, eu chegava lá no barracão, ele trabalhava com AD. Meu pai foi que lançou os ADs no Mercadão. Meu pai ia vestir os santos dos famosos e tal. E ele tinha aulas no Salgueiro. Quando acabava o carnaval, você chegava lá, tinha uma obra nova. Meu pai fazia questão de pegar cada um de nós. Tá vendo? Eu fiz isso aqui, naquela época. Sim. Eu só achava lindo. Mas eu não entendia o esforço dele todinho botado ali, né? Hoje eu entendo que eu faço a mesma coisa. Olha, gente, vai ter... Tá vendo? É isso. Tudo. E quanto tempo de casa aberta, então? São? 21 anos. 21 anos. Nós abrimos oficialmente em 2000, tiramos o meu primeiro barco em 2001 e de lá para cá não paramos. Às vezes... tem muitas vezes, tem pouco, só sabe como é que é a casa de santo. É sazonal, tem ano que você faz muita coisa, tem ano que não, mas nós não paramos de lá até aqui. Estamos aqui. Não para. Graças a Deus. Quando para, a mãe de santo inventa. Não é? E as reclamações vêm. Tem nada para fazer hoje, acho que eu vou derrubar aquela parede ali, vamos fazer uma nova. Vamos pintar isso aqui, vamos melhorar não sei aonde. E nesse tempo, 21 anos de casa aberta, funcionando com essa atividade toda, o que a senhora observa assim, que lhe chamou mais a atenção, que tenha mudado na relação das pessoas com a religião? Eu acho que aconteceu uma coisa incrível e boa. Apesar de todo mundo ter muita coisa ruim para falar, eu tenho aqui uma experiência ótima. E hoje em dia, nós temos muitos jovens que vão para a faculdade e lá aprendem sobre ancestralidade. Eles não vêm de família de santo, ou a família era e parou, e eles buscam a casa de santo, mas já com uma outra ideia. Eles não buscam com a ideia de eu vou ali fazer meu santo e depois botar ele debaixo do braço e vou levar para casa. Eles querem encontrar o sagrado. E isso é muito diferente do meu tempo, no qual a gente só procurava pela dor, porque estava ruim, porque estava mal, que tinha problema. E hoje você vê uma gama de jovens letrados, nas lutas de classe, nas lutas na militância, e que procuram o sagrado. Isso de uns 10 anos para cá tem sido algo muito novo para mim e muito bonito. Eles vêm com uma alegria, eles vêm com um saber, não o saber da internet,
Eles entendem que eles têm algo para se conectar. E é muito diferente de antes. E se a gente souber aproveitar isso, vai ser muito bom. E isso é um dado muito curioso e muito interessante, porque isso possa ser que eu também acredito, uma insatisfação dessa juventude com esse tipo de religiosidade que desenvolveram aí dos anos 80 para cá, né? Com essa coisa neofascista, neonazista, querendo estabelecer e determinar comportamento e conduta das pessoas, achando que pode dizer o que as pessoas devem até pensar. Sim. Né? Eu acho que isso possa ser, não tem nenhum dado concreto com relação a isso, mas isso pode vir a ser, sim, uma satisfação com essa tentativa, né, de padronizar as pessoas, que foi muito parecido com o que aconteceu com a Umbanda no seu surgimento. A Umbanda que a gente conhece e pratica é uma Umbanda extremamente anticlerical. A Umbanda que a gente conhece e pratica não tem relação nenhuma com nada de igreja. Sim. Tem lá o santo católico, sim, por conta do sincretismo, etc, etc. Sim. Mas ninguém tem relação nenhuma. E isso, quando a gente conheceu o candomblé, para mim foi meio assustador. Sim. Quer dizer, assustador não, exagero. Mas foi meio espantoso. Porque na nossa Umbanda, a gente é batizado no terreiro. É verdade. Recebe o nome que o caboclo dá. Casa no terreiro. Eu casei no terreiro. E é enterrado segundo a lei do terreiro. É verdade. Existe toda uma estrutura de ritos, sim, que sustentam esses sacramentos. Sim, que nós precisamos ir à igreja. Que não tem relação com nada com a igreja. Sim. Apesar de que as pessoas parecem... E essa Umbanda foi esse sentimento anticlerical, porque não podemos esquecer que a Umbanda do princípio do século passado, saindo, né, as grandes transformações industriais, as relações de trabalho, formação de sindicato, a Primeira Guerra Mundial, aquilo tudo, aquele alvoroço que foi o planeta, né, e a Revolução na Rússia, que botou os trabalhadores de cara para o mundo, né, com poder e tal, isso desencadeou em todos os países um sentimento clerical muito grande. Sim. Essa é a Umbanda que eu conheço, sabe? E pode só ser que esse movimento que a senhora está apontando agora, que não é a primeira vez que eu ouço, já vi muita gente falando, já vi muitos terreiros também com muita gente jovem participando e atuando, possa ser uma resposta a isso. Tomara, oxalá, que seja. Eu acho que ela é uma resposta também àquele candomblé que muitas vezes os sacerdotes não têm saber e que ele traz para a casa de santo dele só... se você não entrar, você vai morrer. Se você não fizer o santo, você vai não sei o quê. Essas pessoas que chegam agora, elas têm consciência que não é isso. E muitas vezes elas nem vêm por dor nenhuma. Elas vêm apenas porque elas entendem dentro delas sobre isso. Elas estudam história do Brasil, elas estudam história, elas começam a entender, né, sobre a diáspora e sobre tudo o que aconteceu, e elas entendem que elas têm alguma coisa dentro delas que elas querem se conectar. Elas não querem tratar, não é doença. Elas não vêm para ficar boa de nada. Eu acho isso fundamental. E uma outra coisa também que o senhor falou, o sincretismo no candomblé, eu acredito de 20 anos para cá, inclusive quando a mãe Estela tirou as imagens católicas, né, do Opoafonjá, e começamos a ter sacerdotes que estudam mais um pouco, também se conscientizou que a gente pode fazer praticamente tudo isso dentro da casa de santo, casar, não batizar com a palavra batismo ou com aquela forma, sacramento. Mas como sacramento, as nossas crianças. Sim. A gente não tem que levar o nosso muzenza à missa, a gente não tem que rezar a missa de 7 dias. Tudo nosso, do nascimento ao ritual fúnebre, é feito dentro da nossa religião. Ela não precisa que você vá buscar esse sacramento nenhuma outra. Isso para mim parece meio paradoxo, que eu conheço um monte de gente que é
faz campanha contra o sincretismo, mas casa na igreja, Isso. leva o filho para batizar na mão do padre, e por aí vai. Eu não entendo isso, mas... Eu também não, eu compreendo. Vamos lá, e não que eu seja contra o sincretismo, não. Acho que isso é uma coisa que é um dado histórico, que está dado e o tempo é que vai encarregar de resolver ou não. E que foi necessário quando precisou. Sim. Mas a senhora conhece alguém que, olhando uma imagem de São Jorge, chama ele de São Jorge? Eu não conheço, todo mundo só fala algum. Mas sincretizou, né? Ficou. Mas estamos... Eu acho que esse processo a gente, na verdade, pegou o santo deles pra gente e botou o nome que a gente quis. É verdade. Que é Ogum. E ele atua da forma dele pra gente, né? Não pros outros. Né? Enfim, isso é uma história muito... Aqui a gente procura evitar o máximo. Muito comprida. O sincretismo. E também a gente procura o máximo que a gente pode ensinar sobre o inquis e explicar da correspondência, que foi o que o senhor falou. Então, meu filho, você é desse inquis aqui. Mas eu estou conversando com os amigos e todo mundo pergunta, Luango é Airá? Não. Luango é Luango. Corresponde. Você pode correlacionar com o Airá. E aí a gente vai tentando que eles se coloquem dessa forma. Mas isso não tem muito jeito. É igual o Xumaré e Bessem. É igual o San e a Guerra. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem santos que não tem correspondência nenhuma, que se corresponde com Miroca, Quitembo, que não tem correspondência. Um é a árvore, mas caiu no entendimento popular e por aí. Que é isso e pronto. O que a senhora acha que... A senhora é uma mito nova, desculpe. O que a senhora acha que vai ser o candomblé quando a senhora estiver lá com seus 95 anos? Ih, meu Deus, essa parte... Ué, daqui a 50. Eu acho que nós vamos ter duas vertentes. Nós vamos ter essa vertente que infelizmente chegou aí, que é um candomblé que a gente não compreende, que cada um faz o que quer, que a pessoa raspou hoje e amanhã e ela já está no salão agindo de uma forma como se ela fosse antiga de santo, e que tudo é permitido e que as casas são permissivas. Mas eu acho que essa geração que eu estou falando para o senhor, que está chegando, se iniciando, com uma outra cabeça, vai dar um novo andamento ao candomblé. A quem deseja realmente cuidar de uma coisa sagrada, quem queira levar a família, quem queira poder estar naquele lugar e se sentir em paz. E eu acredito que daqui a 20, 30 anos nós vamos ter muitas casas boas nesse molde. Acredito sinceramente. As pessoas falam para mim sempre do candomblé negativo. Eu vou dizer para o senhor, eu conheço muita gente séria, muita gente boa, de muita casa que faz tudo realmente e que com muitos filhos, iniciados ou não, querendo um aprendizado correto. Então eu acredito que nós vamos ter muitos frutos disso no futuro. Inclusive pessoas que não vêm com essa desmotivação de que antigamente, que era bom. Não, elas estão no bom hoje. A minha casa é boa hoje, eu sou feliz aqui hoje. Eu posso convidar meus amigos, eu posso trazer sem susto meus parentes, eu posso trazer minha avózinha que não entende nada, que só vai à igreja, mas que ela vai lá para ver a saída do meu santo e saber que ela vai sair de lá falando, nossa, que lugar bonito, que lugar bacana, que pessoas sorridentes, que lugar de paz. Então eu acredito que nós vamos ter uma virada. A senhora não acha que essa coisa de dizer, porque o candomblé de antigamente, o candomblé de hoje, isso não é um grande equívoco? Porque não existe esse candomblé de antigamente, nem o candomblé de hoje. O candomblé é uma coisa só. Ele é continuado. Só entraram novos personagens, novas pessoas, mas o processo é o mesmo, o tempo é o mesmo. E como muito bem falou Babá Geraldo, de Amajá, ele falou, eu não sei exatamente o que é. Eu tenho certeza daquilo que não é candomblé. Isso eu também concordo com ele. O que não é muito fácil. O que não é, a gente já sabe. Então, definir. Não me preocupa muito essas coisas, essas histórias que a gente escuta por aí, porque isso definitivamente não atinge o candomblé na sua grandiosidade. Não atinge o candomblé na sua concepção de mundo. Não é isso. Não são esses aspectos negativos
que vão atingir ou impactar a nossa fé e aquilo que a gente conhece de candomblé e a história que a gente tem dentro dessa religiosidade. Quantas pessoas a gente conheceu que já partiram para o outro lado, a gente continua aqui, daqui uns 150 anos vai ser minha vez. Esperamos deixar alguma coisa para contribuir, que isso é o que e vamos somando. E vamos então, somando. Essas transformações que o candomblé sofreu, e se sofreram, todos nós tivemos a ver com isso. Sim. Não existe, não acontece nada no candomblé que a gente não saiba. Não. Na sua família, a senhora tem contato aí, tudo, as notícias chegam. Não é? Então, as transformações que sofreram, que sofrem, e graças a BSM que sofre transformação, porque Sim. o candomblé está ligado na vida. Eu sempre digo que o candomblé é a religião do futuro, porque tem essa compreensão mais ampla e acolhimento da natureza e do ser humano. Santo aqui, ele vem do espaço, né? Não são os seres humanos que são santos, não é isso? Mas se as transformações que todos nós operamos essas transformações, Sim. todos nós de alguma forma colocamos lá a nossa contribuição, se positiva ou negativa, o tempo é que vai dizer. Mas o candomblé não é um fenômeno extrasensorial, não. Ué? Quando o seu pai de santo fez lá os ADs e botou no mercado, só ele criou uma situação que hoje são várias. E ele estabeleceu uma nova estética para o candomblé. Sim. Não é isso? Sim. Então é uma coisa muito objetiva. Muito. Não é verdade? Como o candomblé familiar, ele tem uma coisa muito engraçada. Por mais que você, por exemplo, o senhor veio, né, do aprendizado dos seus pais e tal. Quando o senhor começa a dirigir uma casa, assim como na sua vida normal, por exemplo, você aprendeu várias coisas com seu pai, com sua mãe. Quando você vai ser mãe ou filho, você inclui alguma coisa que não tinha ou tira. Então não existe casa de candomblé que, se você for na casa do pai de santo e na casa do filho, ele é milimetricamente igual. Não tem. Alguma coisa... Claro, ninguém vai mudar um ritual profundo. Sim. Ninguém vai mudar um ritual... Nós estamos falando disso. Sim. Mas existem pequenas coisas... Né? Na minha casa em Gomalaço, na minha... Eu chamo das questões administrativas. E isso, claro, que muda. Então muda e moderniza e melhora. Essa eu acho uma grande melhora. O que eu não acho é essa coisa midiática que se tornou, né, num sentido de um candomblé que a gente nem conhece, nem conheceu, não tinha precedentes. E que você não sabe muito bem nem por que aquilo existe. Essas coisas não vingam. Né? Essas coisas não representam, essas coisas não. Exato, elas passam, né? E o candomblé fica. Sim. A religiosidade, o sagrado, a boa, a construção de algo bom dentro do coração fica. Sim, essa é a história. Essa é a nossa história. Né? Mameto, eu acho que a gente já extrapolou aqui o nosso tempo, mas é sempre uma honra. Eu gosto muito de conversar. Nós vamos conversar mais vezes, que eu tenho algumas coisas que eu quero abordar com a senhora, mas queria que a senhora deixasse uma orientação, uma dica, né? Eu não gosto da palavra conselho, mas uma dica. A pessoa que quer começar uma prática religiosa, a pessoa que quer se ligar ao candomblé, a pessoa que quer dedicar a vida a entender o mundo a partir dessa nossa ótica. Que dica a senhora poderia deixar para essa pessoa que está querendo conhecer a religiosidade matriz africana? Acho que a dica ela começa com: não existe você procurar isso para cuidar do eu sozinho, porque candomblé ele é coletividade. Então você vai estar feliz pelo outro e o outro feliz por você. Procurar pessoas e sacerdotes que tenham uma história, que tenham caráter, que você perceba que aquela pessoa está ali para trabalhar para o sagrado e para comungar e para crescer com vocês e para vocês crescerem com aquela pessoa. Então essa é a base, entender
que não está indo para eu sozinho, para um benefício próprio. Não é uma troca. Não é chegar lá e fazer uma troca e resolver uma situação única da sua vida. É saber que entrou para cuidar de um sagrado coletivo. E porque é juntos que nós somos fortes, é o Ubuntu. Sim. Não se pode fazer ninguém faz o candomblé do eu sozinho, eu na minha cabeça, ou não existe sacerdote que vai dar um sacramento, fazer uma liturgia sozinho. Você precisa de 1, de 2, de 3 para que aquilo aconteça. Tem que entender que está indo para viver um coletivo. Sim. E que a coletividade é o mundo. Ninguém é feliz sozinho. Nós temos coletividade familiar, coletividade no campo escolar, no campo de trabalho, nós temos o coletivo no sagrado. Tudo. Verdade. Juntos é que nós somos fortes. Essa é a minha a palavra que eu tenho para dizer para quem está começando, quem está procurando. É procurar um lugar para você crescer junto. Axé. Aueta, eu agradeço muito. Eu só queria fazer um agradecimento. Eu falo muito para os meus filhos e para os meus netos. Eu só sou mãe porque vocês me escolheram. Eu só sou vó porque vocês me escolheram. E eu agradeço todos os dias a Cavungo por cada um de vocês na minha vida. Axé. Parabéns. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Muito obrigado mesmo por dispor desse tempo para a gente ter essa conversa. Essa conversa não é conclusiva, nós vamos voltar a conversar mais sobre outros aspectos. Eu sei que você gostou, deixa aí o seu like, dá um curtir, se inscreva lá no canal, porque isso tudo ajuda a fortalecer e a desenvolver essa tarefa. E pode mandar um recado também, que a gente, podendo, a gente vai aparecer aí para contar essa história. A gente quer contar a história de todo mundo, tá certo? Um grande fraterno abraço e até breve. Abraço.